A paz, irmã Maria Renide. Deus abençoe. A paz, Denise. A paz, irmã Denise Aparício. Abençoe a vida de vocês nessa manhã, poderosamente. Que bom, queridas, a gente poder iniciar mais essa live onde a gente vai receber mais uma porção da palavra de Deus. Eu queria antes parabenizar vocês, né? 4 anos, uma festa linda. Pude acompanhar pela rede. Eu acho que vocês têm a dimensão do que o grupo tem feito na vida das pessoas. Algo que nasceu realmente do coração de Deus e está dando frutos 100 por 1. Glória ao Pai por isso. É mais um dia que o Senhor nos dá, portanto, alegremos-nos e regozijemos nele. A alegria do Senhor é a nossa força. E é mais um dia que Ele nos proporciona, cada uma com a sua luta diária, com a sua batalha. E você que pode dar uma paradinha agora pela manhã e ouvir essa porção da palavra. Amém. A gente sabe que é um horário que muitas pessoas estão ocupadas e vão ouvir e ver depois. E o Senhor vai abençoando, porque a palavra ela vai dando frutos. Ela não volta vazia jamais. Eu sei que você está cansado, você já ouviu bastante esse mês aqui no grupo, você já ouviu bastante na sua igreja, você já ouviu bastante no seu trabalho. Se o som estiver legal aí, a imagem, vocês me dão um ok, tá? E eu sei que vocês já ouviram muito, né, sobre o Outubro Rosa que está aqui atrás de mim, mas eu também queria deixar o meu recadinho aqui nessa manhã para vocês, meninas, sobre o Outubro Rosa. E aproveitando também já falando sobre o Novembro Azul, né? O som tá legal aí? Estão me ouvindo tranquilamente? Né? A gente vive o tempo da falta de tempo. Existe uma reportagem, um documentário na Netflix. Quanto tempo o tempo tem? E aí os filósofos, os cientistas chegaram à conclusão que o tempo não tem tempo nenhum, a não ser o presente. Porque o passado já passou, ainda que seja alguns milésimos de segundos atrás, o futuro ainda não chegou, a gente só tem o presente. E nesse presente de hoje, a gente não falta muito de tempo. A cultura do esgotamento, as pessoas estão esgotadas, porque elas não têm tempo para nada. É uma correria desenfreada, estão se esgotando, e nesse esgotamento não sobra tempo para se cuidar. Vocês, na maioria, são líderes, não é verdade? Vocês tomam conta de outras pessoas, vocês cuidam de outras pessoas. E não há como cuidar de outros se vocês não estiverem bem. Inclusive,
fisicamente. Então, nesse outubro rosa aí, que há um alerta geral, aproveite, se cuide, vá ao médico, se toque. Os homens no Novembro Azul não podem se tocar, é o médico que toca. Mas se você tem algum tipo de preconceito ainda, faça o PSA. Faça o PSA, porque exame de sangue, 6 vezes eu faço meu PSA. E aí você vê a sua taxa, né? A gente tem que se cuidar. A minha palavra de hoje, a live de hoje, eu diria que é uma palavra pesada hoje. Pesada para mim, ela é um peso para mim. E talvez durante a live você não escreva como de costume aí um aleluia, um glória a Deus, um bendito seja o nome do Senhor, não sei, mas possa ser, é bem possível que durante essa live de hoje eu possa escutar um grito de dor da sua alma. Possa ser que eu escute um grito de dor da sua alma. Talvez ela grite tão alto que é como se a gente pudesse escutar. Mas não liga não, porque se doer, é o Espírito Santo tocando nela, operando nela e trazendo cura em nome de Jesus. Trazendo cura em nome de Jesus. Como é Outubro Rosa, eu acompanhei algumas lives, né, e fiquei assim maravilhado, porque nesse mês a gente ouviu bastante mensagens sobre mulheres. Pastor Edivaldo sobre a mulher do fluxo de sangue, outro pastor sobre a mulher cananeia, uma outra irmã sobre Marta e Maria. E hoje eu queria falar sobre uma mulher que, na Bíblia, ela teve um câncer no peito. Essa mulher teve um câncer no peito. Eu não falei câncer de mama, eu falei um câncer no peito. Ela, essa mulher, ela, o tempo passou e durante a história de vida dela, ela foi acumulando, 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 até se estabelecer um câncer, um tumor no peito dela, espiritualmente falando. Para mim, essa mulher, ela é a mais injustiçada de toda a Bíblia. Judeus injustiçaram essa mulher. Cristãos cometem injustiças com ela até hoje. Essa mulher é a mais injustiçada de toda a Bíblia. Para você entender a minha live de hoje, a minha fala hoje aqui na live, eu preciso explicar algumas coisas. Primeiro, a gente tem várias traduções da Bíblia em português. As duas mais confiáveis, ou as melhores traduções que a gente tem no português, é a Bíblia TEB, a tradução ecumênica brasileira, que é essa aqui, e a gente tem a Bíblia de Jerusalém. São as duas Bíblias que a gente tem aí confiáveis, mais confiáveis no português. Uma outra coisa que você entender é que quando a gente escreve um livro ou discursa uma fala, a gente quer atingir um público-alvo que está nos ouvindo ou que vai nos ler. Logo, os autores da Bíblia não foram diferentes com eles. Quando eles escreveram seus livros, eles queriam atingir um público-alvo e escreveram, portanto, de certa maneira. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando você lê Mateus e Marcos. Marcos, escrito pelos romanos, não poderia descrever, por exemplo, Jesus como rei, e nem muito menos como Deus, porque ele, sendo rei, e isso chegando no Império Romano, nos ouvidos do Império Romano, ia trazer muitas complicações para a disseminação daquele evangelho em Roma. Então, ele não é descrito
como Deus e nem como rei no Evangelho de Marcos. O som melhorou aí, ô irmã Dilma? Dá um feedback para mim aí. Então, por exemplo, na tempestade, quando Jesus acalma a tempestade, na boca dos discípulos, Jesus ele fala assim, Jesus está dormindo e os discípulos falam assim, mestre, porque era como ele era tratado no Evangelho de Marcos, mestre, a gente está morrendo, a gente está perecendo e você está dormindo? Veja a forma de tratamento. A mesma ocorrência no Evangelho de Mateus, que já tem o objetivo de mostrar Jesus como rei, como filho de Deus, como Messias, como alguém superior a Moisés, o mesmo acontecimento, o que acontece na boca dos discípulos, em Mateus está assim, Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Percebe? Então, é a mesma situação, mas a fala dos discípulos é completamente diferente em Marcos e em Mateus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós temos dois autores, ou porção de autores, que escrevem a história da dinastia, do reinado de Israel. Tem como objetivo promover a realeza davídica. E aí a gente tem o primeiro colecionador, que é o cronista, que vai de Crônicas a Neemias. De Crônicas a Neemias. Melhorou, Neidmar, o som? Melhorou o som aí? Deixa eu ver aqui. E a gente tem aí um segundo autor, que é o deuteronomista, que ele escreve de Deuteronômio a Segunda Reis. Bom, o cronista ele faz questão de não mencionar nenhum pecado de Davi, porque ele tem a clara intenção de colocar Davi lá em cima, e a dinastia davídica. E já o deuteronomista conta a história de Israel, dos reis, que pega Samuel, pega os reis, e ele não faz questão de esconder os pecados de Davi, mas também a sua função é exaltar Davi, apesar de não esconder os seus erros. Dito isso, eu quero, então, falar sobre essa mulher, que para mim é a mais injustiçada da Bíblia. Eu acho que você já deve ter percebido que eu estou falando de Mical. Mical é a mulher mais injustiçada de toda a Bíblia. Sim, eu poderia ler vários textos sobre ela, mas eu queria ler com vocês rapidamente 1 Samuel 19, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Saul enviou emissários à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo na manhã seguinte. Sua esposa, Mical, informou a Davi e lhe disse: Se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Mical fez Davi descer pela janela, ele se pôs em fuga e se salvou. Aqui a gente tem um pedacinho da vida de Mical, onde ela salva literalmente a vida de Davi. Mas Mical foi alguém que passou por dilemas terríveis, dilemas brutais demais. Espiritualmente falando, socialmente falando, espiritualmente falando, socialmente falando. O primeiro dilema que ela passa
Está lá em 1 Samuel 9:21, a partir daí você já pode ver isso. Saul, seu pai, e consequentemente os seus filhos, são da menor tribo de Benjamim, da menor tribo que é Benjamim, e são da menor família da menor tribo. Você está entendendo? Ela é a última tribo. Ela faz parte da última família, da família mais simples, da família mais pobre, da família mais humilde, da tribo mais humilde, da última tribo, da menor tribo que é a tribo de Benjamim. E de uma hora para outra, quando Saul se torna rei, essa menina que era da menor tribo, da menor família, ela agora ela tem que se viver dentro de uma tenda especial, usar de uma hora para outra roupas especiais que ela nunca tinha usado, porque lá na frente, em 2 Samuel 19, vai deixar claro que a princesa, no caso de Tamar, usava uma túnica totalmente diferente de todas as outras túnicas, era única. Ela agora tem que falar coisas diferentes, ela tem que ter amizades diferentes, sua rotina totalmente diferente, começa a frequentar lugares diferentes. Um peso é colocado sobre os seus ombros em forma de um título, sem saber como reagir. Porque até então não existia princesa em Israel. Ela e a sua irmã são as primeiras. Não tem referência. Como é que funciona esse negócio? De uma hora para outra eu saio da menor tribo, da última família de Benjamim, e agora me vejo como uma princesa. E um título é colocado sobre a minha cabeça. Você está entendendo? Quantas de vocês já passaram por isso? De uma hora para outra foi colocado um título sobre os seus ombros. De uma hora para outra você se tornou a filha do pastor. Você se tornou a esposa do pastor. E aí você teve que começar a frequentar lugares diferentes, de uma hora para outra, roupas diferentes, fala diferente, amizades diferentes, rotinas diferentes. Você não podia faltar nenhum culto mais, nenhuma oração mais, nenhuma escola dominical mais. Você não podia faltar nenhum evento, porque agora todos os olhos e o foco está em cima de você. Foi colocado um peso, um título que muitas vezes você não estava preparada. E você teve que começar a conviver e aprender a conviver com esse título e com esse peso. Que às vezes hoje, querida, te faz sentir saudade do tempo em que você tinha um nome e não apenas um título. A esposa do pastor, a filha do pastor. E Mical, ela tem que conviver de uma hora para outra com essa transformação radical na sua vida. Se em dado momento da sua história, você passou por esse dilema de ter a sua rotina totalmente transformada de uma hora para outra e assumir um peso, uma obrigação, uma função que você não se sentia preparada para tal e nem sabia como era, você começa a entender mais ou menos o que Mical começou a passar na sua história. E aí você conhece a história. 3 anos se passam. Mical agora ela tem que lidar com a rejeição do seu povo, com o fracasso do seu pai. Mical agora ela tem que simplesmente, no capítulo 10, ela tem que lidar com a rejeição do povo em relação ao seu pai e tudo isso que envolvia aquilo ali. Capítulo 13 é a rejeição do próprio Deus. Ou seja, Mical começa a perceber que o seu pai, líder, começa a ir por um caminho errado. Começa a ir por um caminho fatalista. Ele desobedece à ordem de Deus. Até o Senhor, no capítulo 15, fala assim: eu me arrependo de ter colocado Saul no trono. E no capítulo 15, versículo 23, Deus fala:
Saul não é mais rei. Ora, querida, entenda a cabeça de Mical. Se Saul não é mais rei, eu não sou mais princesa. Se Saul não é mais rei, o meu pai, agora eu não sou mais princesa. Já são 3 anos, agora eu não vou poder mais comer a comida que eu quero, porque, irmã, você usa um ventilador, mas depois que você acostuma com o ar-condicionado, você não quer voltar para o ventilador. Você anda a pé, depois que você acostuma a andar de carro, você não quer andar a pé mais. Sabe? De uma hora para outra você não poder mais frequentar os shoppings que você pode, os sapatos que você usa, 2 pés, mas parece que às vezes nós somos centopé, né? Tem 100 pares de sapato. De uma hora para outra você não poder mais comprar os cremes da Natura, da Boticário, do Renil, que transforma o seu rosto. Eu vou ter que voltar para aquela vida simples que eu tinha, de sacrifício. Eu já estava acostumado com essa. Se você viu, minha irmã, ao longo da sua história, o seu castelo cair, você que tinha uma vida estabilizada, financeiramente, socialmente, e de uma hora para outra você vê a ameaça de tudo isso ruir, ou ruiu, você sabe exatamente o que Mical começou a passar, os dilemas que ela sofreu durante a sua história. Se você também percebeu, Deus está mandando, eu tenho que falar, querida, se você em dado momento percebeu que seu pai não era o super-herói das histórias em quadrinho e que a sua família sofreu consequências diretas de ações erradas do seu pai em um dado momento, violência, vício, abandono, desperdício, e de uma hora para outra a vida da sua família ficou de ponta cabeça. Você sabe o que eu estou falando a respeito de Mical. Para completar esse segundo dilema, a Bíblia diz que o espírito maligno agora atormentava Saul, a vida do seu pai. Ou seja, a paz naquela casa acabou. Quando você tem dificuldades, privações, mas a paz está estabelecida, você vai contornando e vai levando. Mas agora, além da ameaça de toda aquela estabilidade social, financeira acabar quando Saul deixasse de ser rei, ainda vinha agora a perturbação dentro de casa. Satanás começou a fazer bagunça na casa de Saul. Começou a tirar a paz da casa de Saul. Você está entendendo isso? A paz acabou. Em dado momento da sua história, querido, você viu Satanás fazer bagunça dentro da sua casa. Bagunçar a vida daqueles que você amava. Que você tem profunda intimidade. Você viu Satanás perturbar aqueles que você ama. Você sabe o que eu estou falando. Quando o espírito maligno perturbava Saul, Mical estava lá. Ela estava vendo. Ela enxergava tudo aquilo. Ela viu a paz sair dentro do seu lar. Ela viu a bagunça que o inimigo estava fazendo. Até que aparece um jovem cheio de unção, cujo Espírito Santo habitava nele. E a Bíblia diz que quando esse jovem tocava o seu instrumento, Davi, a paz era estabelecida novamente naquela casa, ainda que temporariamente. Você conhece a história? Logo depois aparece Golias, afrontando, humilhando o povo de Deus, Israel.
E Davi decide enfrentar aquele Golias, aquele gigante. E Saul, 1 Samuel 17, 25, ele faz uma promessa, ele fala assim: eu vou dar a minha filha a quem vencer esse gigante e vou dar toda a regalia. E você conhece a história. Davi vai e derrota o gigante. E se torna um guerreiro. E começa a sobressair no exército. E as mulheres começam a cantar. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E um ciúme, com uma mistura de ameaça, já começa a entrar no coração de Saul, e é quando tem uma primeira tentativa de homicídio a Davi. Até que chega a hora de Saul cumprir a sua promessa, de dar a sua filha a Davi. Ah, mas Davi fala assim, mas aí Saul pega Merabe, a sua filha, e fala assim: Davi, eu vou te dar minha filha em casamento. Só trava as guerras. Porque a intenção de Saul era que Davi morresse na guerra. Se tem uma coisa que Davi aprendeu direitinho na sua história, foi mandar alguém para a guerra para morrer. Assim como Saul mandou ele para a guerra para morrer, anos mais tarde, você sabe, ele vai mandar Urias para a guerra para morrer. Isso ele aprendeu direitinho com Saul. Só que chega na hora, Davi vai ganhando as guerras, chega na hora de entregar Merabe. Saul entrega Merabe a um outro homem, a Adriel. Só que palavra de rei não volta atrás. Davi tinha direito a casar com a filha do rei. E aí o texto diz que Mical, e aí algumas bíblias, por isso que eu dei aquela explicação no começo, diz que Mical gostava de Davi. Outras bíblias diz que Mical amava Davi. A Tebe, a Jerusalém, diz que Mical se apaixonou por Davi. E aí eu fui pesquisar isso. O texto quer dizer aqui que Mical amou muito a Davi. O texto diz que quer dizer que Mical amou profundamente a Davi. Profundamente a Davi. Era algo assim incontrolável. O amor profundamente aqui era tipo um amor de alguém superior à princesa pelo soldado. Muito bem. Saul fica sabendo disso e quer se aproveitar disso. É quando entra um outro dilema na vida de Mical. O dilema de alguém brincar com os seus sentimentos. O dilema de alguém usar os seus sentimentos. Saul fala assim: Davi, eu vou te dar Mical, mas eu quero 100 prepúcios de filisteus. 100 prepúcios de filisteus. Saul pensa, agora ele morre. 100 prepúcios de filisteus? Davi vai lá e traz 200. Nesse dia, Mical foi apenas um objeto, querida. Mical foi apenas um prêmio. Mical foi a segunda opção. Porque a primeira era Merabe. Você já passou por isso? A dor de não ser prioridade na vida de quem devia te dar prioridade? A dor de não ter valor a quem deveria te dar valor? A dor de não ter reconhecimento de quem deveria te reconhecer? Se você já passou por isso num dado momento da sua vida, da sua história, você sabe o que Mical passou. Você começa a perceber porque talvez essa mulher ficou seca por dentro. E porque ela não frutificou. Talvez você esteja no estágio da sua vida que você não esteja frutificando.
e não entende por que não está frutificando. Talvez a resposta esteja lá atrás, lá no começo da sua trajetória. E o Espírito Santo quer tocar na sua alma hoje, ainda que doa, para trazer cura à sua existência, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. É quando Mical, ela vive talvez o seu pior dilema. Ela casa com Davi, e aí é o texto que a gente leu. Saul tenta matar Davi dentro da casa da sua filha. Mical tem que viver o dilema, querido, de ficar entre a sua família constituída e a sua família nuclear. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Ela tem que viver o dilema. Ela fica no meio da sua família constituída e a sua família nuclear. Ela tem que ficar entre o esposo e o pai. E agora, o que eu faço? De um lado está meu pai, Saúl, do outro lado está meu marido, Davi. Como é que eu reajo a essa situação? Quantos tem que ficar entre o esposo e a sogra? Quantas ficaram vocês entre a esposa e a sogra, às vezes morando debaixo do mesmo teto? Que dilema. É quando, humanamente falando, quem tinha direito ao trono? Jônatas, o irmão de Mical. E Mical tem que viver esse dilema. Eu fico do lado do meu irmão, do lado do meu marido. Você, homem, quantas vezes que você vai ouvir essa live, ou tem alguém ouvindo, ouvindo, assistindo, quantas vezes você viveu o dilema de ficar entre a sua esposa e a sua mãe? Quantas vezes? E agora, o que eu faço? Eu fico do lado do meu esposo ou fico do lado do meu marido? Eu amo os dois. O que eu faço? Nessa hora, minha querida, o que você faz? O justo é o que você deve fazer. O justo é o que você deve fazer. E Mical fez o justo. Mical, por uma janela, bota um ídolo na cama, cobre, e por uma janela ela manda o seu amado, fala para o seu amado fugir, porque no outro dia o seu pai iria matá-lo. E Davi sai por aquela janela. Grava isso, pela janela. Te soa familiar? Pela janela. Mical salva a vida de Davi. E ela vê o seu amado indo embora de casa por culpa do seu pai. Ela vê Davi tendo que sair de casa, o seu esposo, por causa do seu pai. Queridos, Deus está mandando falar, eu tenho que falar. Quantos casamentos, quantos relacionamentos destruídos, atrapalhados, porque parentes se meteram, se tornaram inimigos do esposo ou da esposa. E Mical teve que passar por isso. Ver aquele a quem ela amava muito sair de casa por culpa do seu pai. Depois disso, começa o inferno sentimental na vida de Mical. Davi toma Abigail por esposa, cuja Bíblia vai falar que era uma mulher linda e muito inteligente. Além de Abigail, o texto diz que ele toma para si mais 2 mulheres. E por mais que isso parecesse normal na época, imagina como isso bate no coração e na mente de Mical, cujo homem era Davi, que ela amava profundamente. Consegue se colocar no lugar dela? O que eu sou para Davi? Sou apenas uma legitimação ao trono? O que sou para Davi? Apenas um troféu? O
que eu sou para Davi? Apenas uma peça no tabuleiro do jogo político de Israel? Além disso, querido, olha só, Saul toma Mical, esposa de Davi, seu inimigo, e agora ele dá Mical a um outro homem, a Paltiel. Ele não pensa um minuto nos sentimentos de Mical, sua filha. Ele não pensa um minuto na vontade de Mical. Ele não pensa um minuto nos sentimentos da sua filha. Se você já passou por isso, querida, em um dado momento da sua vida, momentos em que a sua vontade não é respeitada, momentos em que a sua voz não é ouvida, momentos em que a sua opinião pouco interessa. Se você já passou por isso, você entende o que Mical passou. Momentos em que tomaram decisões e essas decisões atingiram a sua vida e você ao menos foi consultada. Você ao menos foi pedindo sua opinião. Tomaram as decisões, pronto, você no meio do furacão, sua vontade não foi respeitada, sua voz não foi ouvida, a sua opinião não interessou e vamos que vamos. Se um dado momento você já passou por isso, você sabe o que Mical passou. Pois é. Agora Mical, na casa de Paltiel, Mical tem a notícia que o seu irmão Jonatas morre. E o seu pai, Saul, se suicida no mesmo dia. Entende isso? No mesmo dia, essa mulher, ela tem a notícia da morte do seu irmão e do suicídio do seu pai. E pegam a cabeça do seu pai e começam a rodar a cabeça do seu pai nas tribos de Israel. Imagina essa jovem que teve a sua rotina mudada totalmente, sem pedir. Depois viu brigas e brigas entre as suas famílias. Agora ela tem a notícia no mesmo dia da morte brutal do seu pai e do seu irmão. Querida, se ponha por um momento no lugar dessa guerreira. Guerreira, Mical guerreira. Que dor. Aí depois, eu acho que vem o clímax dos dilemas na vida de Mical. Ela é da Davi. Depois disso, Davi toma muitas mulheres. Ela é dada a Paltiel por Saul. E agora, Davi, quando já homem maduro, totalmente envolvido pela política de Israel, assumiu o trono. Saul morto, ele faz uma aliança espúria, nojenta, desculpa a palavra, com o general de Saul, Abner. E ele fala assim: olha só, Abner, eu vou fazer uma aliança com você. E a gente vai fazer tudo o que está combinando aqui. Mas olha só, eu quero que você vá lá na casa de Paltiel e traga Mical para mim. Aí a gente faz aliança. E o texto dá a entender que, segundo Samuel capítulo 3, que Paltiel e Mical viviam bem. Talvez pelo cuidado que ela estava tendo de Paltiel, pelo carinho, pelo zelo. Alguns traumas e pressões psicológicas da vida de Mical estavam ficando para trás. Ela estava sendo tratada. O texto dá a entender isso. Porque quando Abner chega lá e arranca Mical de lá, a Bíblia diz que Paltiel chora muito, e Paltiel vai atrás. O cortejo vai na frente,
Abner com os soldados carregando Mical e Abner e Paltiel chorando atrás. E aí Abner fala assim: Paltiel, volta para casa, agora. Dá uma ordem, Paltiel. Ou seja, nas entrelinhas, se você não voltar agora, eu te mato, porque eu estou levando ela para Davi. E aí Paltiel volta chorando para sua casa sem a sua amada Mical. Você percebe na conversa antes de Abner e Davi que aquilo ali é só um ato político. É Mical sendo tratada novamente como objeto. Davi disse: olha só, vai lá e busca Mical para mim, porque eu comprei, eu adquiri, foi sem prepúcio. Eu quero ela. E aí, novamente, a vontade de Mical não é respeitada. Novamente, a voz de Mical não é ouvida. Novamente, a opinião dela não interessa. Davi não entendeu, querido. Grava isso, meu irmão. Davi não entendeu que existem perdas na nossa vida que não podem ser recuperadas. Eu sei que é forte, eu sei que soa como falta de fé, mas é realismo. Existem perdas que não podem ser recuperadas. Existem algumas situações que elas não podem ser revertidas de modo satisfatório. Vai dar problema. Mical volta. Só que agora Mical volta num contexto totalmente diferente, meu irmão. Na primeira vez, ela era a princesa. Agora, Mical volta para dentro de casa com várias mulheres. Várias mulheres. Agora, Mical volta para dentro de casa, e eu contei até esse momento da história, 17 filhos Davi já tem. Quando ele busca Mical de volta, nesse dado da história, nesse momento, Davi já tem várias mulheres e 17 filhos. Se põe no lugar dessa mulher. Se põe no lugar dessa mulher. Você está entendendo? Naquele contexto em que a mulher só era valorizada de verdade se ela gerasse filhos. Mical volta para dentro de uma casa com várias outras mulheres de Davi agora, e essas mulheres dando a Davi 17 filhos. Esse é o contexto. Até que chega a hora, querida, que Davi decide trazer a arca da aliança de volta. Sem temor, sem tremor, sem reverência, sintonia de que sintoma de que havia algo muito errado por trás. Davi decide trazer a arca da aliança. Davi comete erro porque ele pensa: a política já está tranquilo, eu já tenho a legitimação do trono também porque estou casado com Mical, e agora eu tenho que ajeitar a religião aqui. O erro de usar, que tocou na arca, porque tornou comum aquilo que era sagrado. A arca ficou durante anos na casa de Abinadab. Uzá era filho de Abinadab. Cresceu vendo aquela arca dentro de casa. Talvez na sala da sua casa. Talvez quando criança tocasse na arca, esbarrasse na arca, na sua inocência. Aquilo que era um objeto sagrado, com o tempo, se tornou comum para usar. E aí ele pensava que naquela cerimônia ele poderia tocar na arca, onde que ninguém podia tocar. E aí eu quero dar uma pausa na história de Mical para falar com você, querida. Jamais torne comum na sua vida aquilo que é sagrado. Jamais torne comum aquilo que é sagrado. Jamais torne ordinário ou comum aquilo que é extraordinário, ainda que seja todos os dias. Vou te dar um exemplo. Você tem live aqui
todos os dias, 2 vezes no dia. Não são comuns, nunca vão ser. São sagradas, extraordinárias. São porções da palavra de Deus para te alimentar, para te corrigir, para te curar, para te abençoar, para te sarar. São extraordinárias. Nunca torne essas lives comuns, por mais que você tenha 2 porções por dia. Nunca torne o culto que você apresenta na igreja comum, ainda que seja todo domingo. Não apresente os louvores que você entoa comum. A mão que você estende dá a paz do Senhor. Não faça nunca disso um ato comum. São atos sagrados e devem ser encarados com temor e tremor. O resultado você já conhece. O que aconteceu naquele dia. Uma tragédia. A arca fica 3 meses na casa de Abinadab, de Obed-edom, desculpa. E Davi decide novamente trazer a arca de volta. Agora ele faz o rito certinho. Qual era a intenção de Davi? E eu ouso a dizer a você, querido, que ninguém conhecia o coração de Davi como Mical. Mical não chamou a atenção de Davi à toa naquele dia. Mical não repreendeu Davi à toa. Ninguém conhecia a intenção do coração de Davi como aquela mulher. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando, querida. Se você já viu as pessoas fazendo algo espiritual, entre aspas, tudo certinho, tudo bonitinho, mas a intenção está errada. Você sabe o que eu estou falando e você tenta avisar. Eu participei de uma comunidade de fé e na hora do louvor, quando as coisas não estavam fluindo, determinada pessoa abriu o olho e viu que não estava fluindo e entoava um hino, presta atenção, que essa pessoa sabia que tinha uma irmã que não resistia a esse hino e ia glorificar. E ela glorificando sugestionava outras pessoas a glorificar. Você está entendendo? Então, a intenção de cantar aquele hino, às vezes, não era nem exaltar, era transformar com as próprias mãos o ambiente de culto. E eu sabia daquilo, eu olhava aquilo, eu ficava desesperado, porque eu sabia da intenção do coração. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando assento e quando me levanto. Ou seja, o Senhor sabe o que eu faço. Mas aí o salmista completa: tu conheces todos os meus pensamentos. O Senhor não sabe apenas o que eu faço, mas o Senhor sabe também o porquê eu faço o que eu faço. O Senhor não sabe apenas o porquê que eu assento e levanto. O Senhor sabe o porquê eu estou assentando e levantando. Você está entendendo? O Senhor não sabe apenas que você prega. Ele sabe o porquê, qual a intenção que você está pregando. Ele não sabe apenas que você louva. Ele sabe, mas ele sabe o porquê você está louvando. Ele não sabe apenas que você foi fazer aquela visita, mas ele sabe a intenção com que você foi fazer a visita. Deus sabia que Davi estava trazendo a arca, mas ele sabia também a intenção com que Davi trazia a arca. E aí, a Bíblia diz, no capítulo 6, segundo Samuel, que Davi, presta atenção, querida, oferece holocausto. Davi abençoa todo o povo. Davi distribui presentes para o povo todo. Depois que Davi faz isso tudo, bota uma roupa especial, tira a roupa, dança no meio do povo. Depois que Davi faz toda essa parte de oferecer o holocausto, abençoar o povo, dar presente para o povo, dançar com o povo, é que ele lembra e vai para sua casa. Por último, para abençoar a sua casa. Todo errado, intenções erradas. E por último é que ele lembra de abençoar a sua casa.
Nesse dado momento, Mical já está percebendo que Davi era um grande líder, um ótimo líder, um fantástico líder, mas um péssimo pai, um péssimo esposo. A prioridade foi primeiro abençoar o povo, primeiro oferecer o holocausto, primeiro dançar no meio do povo, para depois, por último, abençoar a sua casa. Se você já passou por essas coisas, você entende o que eu estou falando. Eu era. Já estou encerrando, querida, por causa da nossa hora, né? Eu era pastor auxiliar de uma comunidade de fé, a gente fez um retiro. E eu fui super ocupado naquele retiro. Meus 2 filhos eram bem pequenos. E minha esposa sobrecarregada com as 2 crianças. E eu só tinha tempo para fazer as coisas do retiro. E foi quando eu soube que minha esposa ia pegar as 2 crianças e ir embora do retiro, porque eu não tinha tempo para ela, para as crianças, só para fazer as coisas dentro do retiro. Fui lá pedir desculpa, perdão, porque não vigiei. No outro dia eu coloquei uma placa no meu peito e falei assim, estou de folga. Estou de folga. Já falei com o pastor presidente. E as pessoas começavam a me pedir as coisas. E eu só mostrava a plaquinha. Falei, já falei com o pastor, hoje eu estou de folga. Se a gente não vigiar, querido, a gente comete o mesmo erro que Davi. Um erro que Davi cometeu, que Moisés há anos atrás havia alertado o povo de uma forma sutil e que às vezes a gente nem percebe. E eu quero que você anote aí ou grave aí para depois você ler, porque não dá tempo. É Números 32:16. Você lê daí para frente, tá? Números 32:16. Anota aí. 2,5 tribos de Israel fazem um pedido a Moisés. As 12 tribos estão para atravessar o Jordão para conquistar a terra. E a tribo de Gade, a tribo de Rubi, meia tribo de Manassés fazem um pedido a Moisés. Moisés, a nossa tribo é muito numerosa. É muita gente para atravessar esse Jordão. Vamos fazer um acordo. A gente fica do lado de cá agora, a gente faz curral, presta atenção, curral para o nosso gado, cabanas para as nossas crianças. Deixa aqui, atravessa o Jordão, luta com os irmãos e depois a gente volta. Tá bom, Moisés? A gente vai fazer aqui o curral para o nosso gado, a cabana para nossos filhos e a gente vai lá lutar. Aí Moisés fala assim: legal, gostei da ideia. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer cabana para os filhos de vocês, gado, curral para o gado e vocês vão lá lutar. Percebeu? É sutil o que Moisés fala, mas faz toda a diferença. Eu vou repetir. Eles fazem a seguinte proposta a Moisés: Moisés, deixa a gente ficar aqui agora, deixa a gente fazer o curral para o nosso gado, cabana para os nossos filhos e ir lá lutar e depois a gente volta. Moisés fala: legal, vocês vão fazer cabana para os filhos e curral para o gado. Entendeu? Moisés ele inverte a ordem das prioridades. A pergunta foi: deixa a gente fazer curral e cabana para os filhos. Moisés responde: ok, mas vocês vão fazer cabana para os filhos primeiro, a prioridade primeiro são os filhos. E Davi não entendeu. Davi não entendeu que a prioridade dele estava errada. É quando Mical vai vendo aquele menino que era cheio de unção, aquele menino que era cheio do Espírito, se transformar num homem frio, calculista e amante do poder e da política. Você está entendendo o dilema dessa mulher? E como anos atrás, lembra da janela? Lembra da janela? Como Mical, que amava profundamente a Davi, por uma janela salvou ele. E agora pela janela Mical vê Davi fazendo tudo isso. Talvez pela mesma janela, porque era uma casa, ele estava voltando para sua casa, mas ainda que não seja a mesma casa, vamos que não seja a mesma casa, mas era também uma janela. Por uma janela, anos atrás, Mical salva a vida de Davi, o seu amado. Agora, por essa mesma janela, ela tenta salvar Davi de novo. Há anos atrás, ela tenta salvar Davi de Saul e consegue. Agora, pela janela, Mical tenta salvar Davi dele mesmo. Dele mesmo. E não consegue. Você já tentou isso? Já passou por isso?
tentar avisar alguém, tentar avisar. Olha, tá errado, não é desse jeito, não é por aí, e você não consegue sucesso. Aqui, na verdade, os dois erram profundamente, né, irmãos? Davi, por tudo que a gente já falou, e Mical, porque era a arca que estava chegando à presença. O homem não deveria olhar o rito e nem a politicagem e adorar. Eu não tinha que me meter quando aquela pessoa fazia aquele hino sugestivo para aquela irmã glorificar e contaminar a glorificação de todos. Eu tinha que ir adorar e acabou. O fato é que Davi, ao invés de reconhecer, não. Ele joga na cara de Mical o erro do seu pai. Davi, ao invés de ser humilde, ele é orgulhoso e arrogante. Ele fala assim, quando Mical chama a atenção dele, Davi, não é por aí, Davi. A Bíblia diz que Davi fala assim, olha aqui, o Senhor me escolheu em lugar do teu pai e de toda a tua descendência. Tá? Ele me estabeleceu como chefe. Quem manda aqui sou eu. Ou seja, quem é você, Mical, para dar opinião? Você já passou por isso? Você vai tentar alertar uma pessoa e a pessoa, ao invés de reconhecer, ela se defende jogando um erro seu na conversa ou da sua família? Se você já passou por isso, você entende o que eu estou falando. Você entende o dilema dessa mulher. Você já passou pelo dilema de você tentar alertar alguém falar assim, olha só, quem manda aqui sou eu, quem sabe das coisas sou eu. Você não sabe nada. Quem é você para estar me chamando a atenção? Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Dá para frutificar desse jeito? Dá para gerar desse jeito? Depois, Mical, ela vê Davi estabelecendo filhos dele como sacerdotes. Algumas Bíblias vão trazer ministros, outras Bíblias, Jerusalém vai dizer que Davi estabeleceu, lá em 2 Samuel capítulo 8, filhos dele como sacerdote. Não podia, sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, mas Davi vai lá e coloca. E aí depois vem a pá de cal, querida. 2 Samuel capítulo 21. Os gibeonitas chegam a Davi e falam assim, olha só, eu quero vingança sobre Saul, porque ele acabou com a nossa tribo, com a maioria da nossa tribo. E eu quero vingança. Você vai pegar 7 homens descendentes de Saul e vai sacrificar. E não é que Davi faz isso? Davi pega 7 descendentes de Mical, aquele que ela amava profundamente. 5 sobrinhos seus. Algumas versões diz que esses filhos eram de Mical. A gente sabe que não era, porque ela não teve filhos. Mas ela tratava como se fossem seus filhos. Quando o texto fala que os filhos de Mical, é porque ela tratava como se fossem seus. Eram 5 filhos de Merabe, sobrinhos de Mical, que ela tratava como filho, provavelmente, porque o texto diz, algumas Bíblias diz que era filho dela. Davi pega esses 5 sobrinhos e mais 2 descendentes de Saul e corta a cabeça, mata, sacrifica. E Mical passa por tudo isso. Por que eu estou te falando tudo isso, querido? Como é que pode um coração desse jeito, ferido, machucado pela dor, pela própria história de vida, ela vai conseguir frutificar, vai conseguir gerar? Talvez você esteja nessa situação, não frutifica, não gera mais e não entende por quê. Talvez você tenha entendido hoje o porquê você parou de gerar e frutificar. Eu disse parou, sabe por quê? Porque você gerou sim. Mical foi uma mulher que sempre gerou.
Ela simplesmente salvou a vida do maior rei de Israel, Davi. Imagina se por aquela janela ela não salva a vida de Davi. Que é maior fruto que esse? Jesus, Jesus é descendente de Davi. Isso só foi possível porque Mical salvou a vida de Davi. O cego, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso só está na Bíblia, só foi possível porque Mical um dia salvou a vida de Davi. E se talvez naquela episódio, se ela escuta Davi, oi, gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Voltou o áudio aí? Voltou o som? Por favor, se tiver alguém aí, vocês me dão o feedback para a gente fazer a conclusão. O som voltou? Alô? Voltou o som? Oh, legal, legal, Denise. Então a gente vai concluir para não ter mais imprevistos. É, então eu queria que você saiba, nessa manhã, que você tem valor sim. E que tem muita gente hoje que está em posição de honra. Tem muita gente hoje que está exercendo os seus ministérios. Tem muita gente hoje que está no porque você salvou a vida dessa pessoa em dado momento e frutificou na vida dela. Você tem valor sim. Você tem muito valor para o Senhor, querida do Senhor. E aí eu quero encerrar te contando uma história.
uma história para você. Você convive com certo tipo de pessoas que elas não sabem quase nada sobre você. Só sabe o seu nome. Por exemplo, eu só sei o nome aqui da Daniele, da Denise, da Priscila, mas eu não sei mais nada sobre vocês. Você já convive com outro tipo de pessoas que já sabe alguma coisa a mais sobre vocês. Sabe onde você mora, sabe aonde você, quando você faz aniversário, já sabe algumas coisas sobre você. Você já convive com outro tipo de pessoas que sabe quase tudo sobre você. Quando você está bem, quando você está mal, quando você, o seu sorriso quer dizer, o franzir da sua testa quer dizer, mas ela não sabe tudo sobre você. Você convive com outro tipo de pessoa do seu lado, que ela sabe quase tudo sobre você, mas ainda assim não sabe tudo sobre você. Você pode concluir pensando que é uma pessoa que sabe tudo sobre você mesmo. Não, nem você sabe tudo sobre você. A única pessoa que sabe tudo sobre a sua vida é o homem que sabia que no fundo do mar da Galileia tinha um peixinho entalado com uma moeda na boca e mandou o discípulo: vai lá e pesca um peixe e tira a moeda da boca dele e paga o meu imposto e o seu. Esse homem muitas vezes sabe o que ao longo dos anos, minha irmã, tem entalado a sua garganta, tem sufocado o seu peito e impedido você de frutificar. Mas nessa manhã, o homem da Galileia me mandou como um discípulo lançar o anzol. Lançar o anzol para que seja entalado aquilo que está te sufocando, entalando o seu peito, para que não vire um tumor e para que você volte a frutificar no nome de Jesus. Agora entenda, se o homem da Galileia, ele se importou com um peixinho no fundo do mar da Galileia, entalado com uma moeda na boca, quanto mais você próprias mãos, você tem valor. Se em dado momento alguém não valorizou quem você é e o que você tem, sabe, ele está com você e nessa manhã ele está arrancando, ele está tirando aquilo que te sufoca e que te impede de frutificar. Tá com saudade daquela que você era lá atrás, quando você tinha nome, sobrenome, não era só a filha ou a esposa do pastor? Nessa manhã, o Senhor está tocando na tua alma e curando, para que você volte a frutificar e ser você mesmo, no nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Ouça essa canção. Ele está se movendo em você nessa manhã. É o Espírito Santo. Ele está se movendo. Aleluia. O Senhor se importa com você. O Senhor sabe quem você é. O valor que você tem. Alguém que frutifica para Ele. Alguém que frutificou na vida de pessoas que estão lá em cima hoje no lugar de honra. Frutificou. Você tem um valor imenso para o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Por essa palavra, por essa instrução, Senhor. Obrigado, Senhor Deus.
Oh, Pai, quantas pessoas tiveram suas vidas paralisadas, impedidas de frutificar, mas que nessa manhã, sentindo o toque do Teu Espírito Santo, o Senhor possa agir na profundidade da alma e arrancar aquilo que está entalando, impedindo e sufocando, impedindo essas pessoas de frutificarem. Cura, sara, Senhor Deus, e mostre a cada irmã desse grupo nessa manhã e a cada irmã uma nova história, Senhor. Que as injustiças possam ser desfeitas, que as injustiças possam ser desfeitas, e que, em nome de Jesus, frutificar a 100 por 1, sabendo do valor que elas têm, e que elas não se omitam de ser com o Senhor, Deus. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridas, vou me despedindo aqui. Se vocês puderem compartilhar e falar com as outras irmãs que o vídeo ficou em 2 partes, porque eu concluí um, né, e porque estava sem som, porque a conclusão da mensagem é muito importante. Vocês repassem para elas, tá? Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, a unidade do Senhor, a prosperidade do Senhor e a paz do Senhor fique com vocês durante todo esse dia. No nome de Jesus. Amém.